Eu sei e você já sabe. A inteligência artificial é o futuro. Na verdade, ela já é o presente. Mas será que no meio de tantos avanços a gente está discutindo de fato os limites éticos do uso dessa ferramenta? Quais os impactos no nosso processo de aprendizagem e até mesmo na nossa capacidade de refletir e tomar decisões? A gente vai falar sobre tudo isso no episódio de hoje do podcast Educação do Amanhã, que vem na parceria de Unicinos. Na Unicinos, você é o protagonista da sua própria trajetória. Com cursos de graduação conectados com o mercado de trabalho atual, você tem uma infraestrutura completa e tecnológica para os seus estudos. Conheça os campi de Porto Alegre e de São Leopoldo e venha estudar na 4ª melhor universidade privada do Brasil. Unicinos, nossa sala de aula é o mundo. Comigo neste podcast estão na produção Lucas Vieira, na operação de áudio e vídeo Leandro Carvalho e junto comigo hoje estão o professor e pesquisador da Escola de Humanidades, o Celso Cândido, e o professor e pesquisador da Escola de Direito, Wilson Engelmann. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado. Professores, eu quero começar com uma pesquisa que foi publicada recentemente, na verdade no mês passado, num formato de pré-print, por pesquisadores do MIT Media Lab e que acabou viralizando nas redes. Essa pesquisa se dedicou a estudar os impactos do uso da IA na nossa cognição, pediu para que as pessoas que estavam fazendo parte desse estudo usassem o ChatGPT, usassem o Google ou não usassem nada, só o cérebro deles, para responder algumas coisas, criar textos, etc. E esse estudo aí apontou em linhas gerais que as pessoas que usaram o ChatGPT tiveram dificuldade para lembrar ou citar trechos que haviam escrito minutos antes, que tiveram uma redução no senso de propriedade sobre o conteúdo e que foram menos criativos na elaboração das respostas. Será que a inteligência artificial, como essa ferramenta que resolve tudo em menos tempo pra gente, não vai acabar deixando a gente mais burro? Wilson, começa contigo. Tá bem. Tu que és o... Eu não saberia dizer se vai deixar a gente mais burro. Mas, evidentemente, essa pesquisa ela aponta uma série de questões, eu tive acesso a ela também, dos impactos que o uso do ChatGPT e outros, acho que a gente nomina muito o ChatGPT, mas tem outros porque é o mais famoso, similares, né, de linguagem ampla. Essa é uma questão que a gente discute, e eu e o professor Celso, a gente participa de um grupo também que estuda a inteligência artificial na Unicinos, e esse é um tema também recorrente entre os alunos e entre os professores também. E essa é uma questão que nos preocupa porque, efetivamente, a facilidade, entre aspas, que sistemas como o ChatGPT prometem, podem, efetivamente, nós não somos especialistas nessa área neurocientífica, mas podem, efetivamente, atingir determinadas zonas, porque me parece que é muito simples a operação. Você pede algo, você não, a princípio não precisa ter um preparo, você pede algo e o sistema lhe dá uma resposta, né? Se essa resposta é correta ou não, se o ChatGPT alucinou ou não, bem, esse é um cuidado, Sim. né? E eu penso que aí entra, talvez a gente pode prosseguir, eu acho que esse é um ponto interessante para prosseguir, mas talvez inicialmente o Celso fala um pouco sobre isso, se emburrece a gente ou não. Eu acho que é uma expressão forte, Sim. mas eu penso que ela é necessária para chamar a atenção de quem está conosco sobre um dos efeitos, né, que deixa talvez a gente com um raciocínio mais devagar, algo muito confortável, porque a gente sabe, tem um sistema que vai me dar a resposta. Mas será que, aí eu devolvo uma pergunta para quem estiver ouvindo a gente e assistindo, será que sempre na vida, quando nós tivermos um problema, a gente vai poder usar um sistema como esses? Não sei, Celso. Agora eu deixei a bola picando para ti. Muito bom. Eu concordo em linhas gerais com as ideias e o posicionamento do professor Wilson, mas enfim, é uma discussão muito complexa, na verdade, primeiro porque é uma ferramenta, vamos dizer assim, que está começando a sua história no âmbito da civilização e a gente está aprendendo, né? A gente vinha conversando no elevador, me parece que muito é uma questão de educação para a ferramenta, né? De como nós estamos nos educando e como nós vamos educar os jovens, enfim, os futuros profissionais, os profissionais que já atuam, quer dizer, parte do problema é esse, né?
Porque eu acho que a gente pode fazer diferentes usos da inteligência artificial. A gente pode fazer o uso esse que tu estás referindo, que é o grandemente preocupante, que é o simplesmente principal agora, a solução né? fácil para um problema. Seja ele difícil ou complexo, ele entrega aparentemente uma solução fácil e, de fato, na medida em que tu deixa de utilizar tuas habilidades cognitivas, tu não as desenvolve. Então, esse é o uso mais elementar que a gente possa fazer da inteligência artificial, e aí, nesse sentido, sim, ele vai emburrecer, ele vai nos tornar mais incapazes de refletir por conta própria, né? O Platão, 2.500 anos atrás, já em 3 ou 4 passagens da sua obra, ele era um crítico da escrita. Sim. Porque até então a escrita não era um componente crucial na cultura grega. E ela passa a ser, no momento de Platão, um componente fundamental. E o Platão achava que a escrita era um componente que, na verdade, desempoderava a memória dos indivíduos, e, portanto, a gente achava que tinha acesso a um determinado saber, e, na verdade, a gente não tinha, porque sabedoria para o Platão é aquilo que tu consegue carregar no interior da tua própria alma, né? Aquilo que tu consegue trabalhar com a tua própria memória. Mutatis mutandis, isso é algo semelhante ao que está acontecendo atualmente. Bom, mas a gente vai dizer, o Platão estava certo? Acho que sim, em parte estava certo, porque a escrita também nos entregou muito conhecimento, nos entregou. Hoje todo mundo da ciência ele é ancorado na escrita. No texto. Né? Então, apesar das críticas de Platão, a escrita continua. Talvez a gente tenha ficado mais burros, talvez sim, talvez, né? Mas como civilização, talvez a gente tenha ganho. Talvez os indivíduos menos espertos mentalmente, mas ganhamos como civilização. Bom, então, se a gente faz um uso muito rasteiro da inteligência artificial, e acho que é importante dizer também que inteligência artificial não são só os agentes de conversação, de linguagem natural. A inteligência artificial é um universo enorme que está presente em todas as áreas da economia atualmente, da indústria, etc. Bom, e aí o que a gente precisa, quando a gente está falando de educação, o que a gente precisa é como fazer um uso que potencialize o nosso conhecimento e a nossa memória. Então, ela pode servir para essas duas dimensões. Nos emburrecer no momento que a gente acha que está respondido aqui, sem olhar crítico, sem conferir fontes, porque daqui a pouco tem uma fonte ali que não é adequada, etc. Ou buscar nessa ferramenta conhecimento. E aí, quando a gente fala de conhecimento, eu acho que, assim, pelo menos conhecimento explícito. Não vamos falar de conhecimento implícito, intuitivo, porque daí é uma outra coisa, mas quando a gente fala de conhecimento explícito, bom, a gente está diante de uma ferramenta muito poderosa. E aí que eu acho que é o problema, como que a gente vai, de fato, utilizar essa ferramenta muito poderosa para enriquecer a nossa atividade intelectual e não reduzir a nossa atividade intelectual, que é a preocupação, que é a tua pergunta, que é a pesquisa e que tu estás colocando, né, Wilson? Eu penso que o preocupante é a nossa dependência do sistema. Eu acho que esse é um elemento preocupante, porque a educação, como diz o título aqui do podcast, é a educação do amanhã, e a educação em geral, ela procura libertar o sujeito, então dar a ele a autonomia, não é? Para buscar fontes, para enveredar por caminhos que lhe pareçam mais adequados. E aí me parece que, aproveitando esse gancho dado pelo professor Celso, durante muito tempo, e hoje ainda, né, professor, nós buscamos dos alunos a resposta correta. E é interessante que, com essa questão do ChatGPT e outros funcionarem a partir de uma provocação, que aí os humanos fazem, me parece que a gente precisa aprender também a formular a pergunta. Então, veja que interessante, e o quanto a civilização humana ela pode talvez evoluir nesse sentido de tentar ressignificar um paradigma que durante muitos anos, hoje, ainda em concursos públicos, nas nossas provas, muitas vezes, qual é a resposta correta ou qual é a resposta incorreta, mas eu tenho que marcar ou eu tenho que dissertar sobre a resposta. E agora parece que o ChatGPT, e aí talvez entre essa questão do professor Celso, de não nos emburrecer, mas de avançar na formação humana, é que nós temos que aprender a fazer a pergunta
E isso também Sim. tem as suas particularidades, o saber perguntar. Porque para saber perguntar, professor, não sei se concorda comigo, nós temos que ter um conhecimento prévio. Uhum. Então, talvez aí esteja a virada de chave do ChatGPT, de não nos emburrecer. Por quê? Sim. Porque não é simplesmente fazer qualquer pergunta. Tem que haver uma pergunta articulada, uma pergunta que o sistema consiga compreender também, e para, a partir daí, então, ele lhe dar uma resposta, e aí me parece que entra de novo o ser humano para conferir a resposta que o sistema está lhe dando. Então, me parece que há uma potencialização, talvez, professor, não sei se eu estou sendo muito otimista nessa manhã aqui, ou nesse momento aqui, para não entregar que bom. o turno, mas me parece que há dois momentos em que o ser humano, com a sua inteligência, com a sua tradição, ele precisa operar no momento de formular a pergunta Uhum. e depois, no momento de saída da resposta, de conferir. De novo, vai ter que Uhum. ter o conhecimento para conferir a resposta. E aí, muitas vezes, a gente percebe que as pessoas dizem, não, mas então eu não preciso mais nada, eu vou lá no chat e ele me dá tudo. Atenção, você precisa saber Sim. perguntar, tem que ter conhecimento. Para você poder assinar um documento com uma resposta dada pelo sistema, você precisa ter conhecimento, porque você vai assinar. Não é o sistema que vai ser responsável, é você. Não sei, professor, se eu estou correto nesse perfeito, endereçamento. perfeito, Wilson. Porque quando tu falas de background, eu acho que esse é um dos grandes problemas do emburrecimento ou não. Quer dizer, sem background, tu acredita em qualquer coisa. Quer dizer, o Brasil é o país que mais acredita em fake news. O povo brasileiro. Nós acreditamos. Somos o país que acredita. E é o país que mais acredita que não acredita. Né? Então tem esse paradoxo. Mas, de fato, quer dizer, sem base, sem background cultural, literário, literacia, se a gente não vai para lugar nenhum, não adianta. Então, a questão é quanto que a gente pode confiar nos sistemas de inteligência artificial. Eu acho que aí temos uma questão que ela é muito relevante, tá? Porque questão de confiabilidade. Quer dizer, quanto que uma ferramenta Gemini, DeepSeek, ChatGPT, quanto que a gente pode confiar nas respostas que eles estão nos dando? Acho que tem uma questão de confiança que é insubstituível, porque, por exemplo, quando tu está no universo de conhecimento de trilhões e trilhões de parâmetros, tu não tem como dominar todas as... enfim, o conhecimento, isso não tem não existe mais essa possibilidade, o conhecimento é enorme, enfim, muito complexo. Então, na medida que a gente não pode dominar todos os campos do conhecimento, o que é necessário que as inteligências artificiais, a partir de determinado momento, nos entreguem é confiabilidade. Porque eu tenho que ter um certo grau de confiança. Quando eu entro num avião, eu não sei como é que o avião ele foi montado, quem foi o engenheiro, etc. Mas eu tenho uma ideia de confiança. Eu sei que ele pode quebrar. Mas, assim, a minha expectativa é que 99,9999% que isso não vai acontecer. Então, eu tenho uma confiança naquele sistema, mesmo não conhecendo. Então, assim, na verdade, tudo muito tem a ver com confiança. Né? Exatamente. Então, acho que esse é um ponto de como que as inteligências artificiais, esses modelos de linguagem natural, os grandes modelos, eles vão nos entregando confiabilidade ao longo do tempo. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu achar que o que está nos entregando, por mais confiável que seja, eu vou simplesmente acatar como se fosse uma verdade absoluta. Né? Então, assim como a gente não deve acatar verdades absolutas de jornalistas, de professores, de livros, de filósofos, de ninguém, quer dizer, porque depende sempre da nossa capacidade de leitura crítica, né? Mas para ver leitura crítica tem que ter o que tu tá chamando aqui de background literário. Mas eu queria pegar também um outro gancho, para além da questão do se estamos emborrecendo ou não, que é em relação ao senso crítico mesmo do indivíduo em relação ao uso, e eu acho que o que vocês estão falando casa um pouco com isso.
Como que a universidade olha para essas questões e como que os estudantes estão lidando? Porque a gente também está falando de uma ferramenta, e eu brinquei no começo, que todo mundo fala que é o futuro e é o hoje, já é fato que estamos usando. E a velocidade com que as atualizações são feitas, com que a ferramenta está evoluindo, é uma velocidade que até então a gente não tinha visto, acho que em nada, assim. Nada chega perto da rapidez. Se eu pensar no uso de IA que eu fazia no meu trabalho, que a minha equipe fazia 1 ano atrás, é completamente diferente do que a gente tem feito hoje. Como que fica isso para o aluno, assim? Ele está se preparando para o futuro, sabendo que essa ferramenta muda muito rápido e, ao mesmo tempo, ele precisa lembrar que ele tem que ler uns livros, ele tem que desenvolver um senso crítico. Como que equilibra tudo isso? Sem ficar doido. Essa é a pergunta Essa é a milhão. pergunta que não quer calar, né? Vai lá, Celso. Que Agora comece você. Não, né, tá bom. Na verdade, é uma pergunta sem uma resposta, né? Por que ela não tem resposta? Porque todos nós estamos começando a aprender com isso. Mesmo nós, professores, pesquisadores, de muitos anos de academia, quer dizer, é algo para nós é totalmente novo. Se a gente pensar o que é, por exemplo, quando o ChatGPT virou ferramenta popular, faz o quê? 2 anos? 2 anos no máximo. Então, e a velocidade disso, o ChatGPT, se não me engano, há 5, 6, 7 anos atrás, não sei exatamente a data, mas ele não sabia contar até 10. Então, que vai na linha do que tu está falando, da velocidade. E a gente vem comentando isso também, a velocidade com a qual a inteligência artificial está se tornando presente nas diferentes áreas da sociedade, claro, e na nossa área que é da educação, né, não menos, né? Bom, e na verdade a gente discute isso dentro da universidade para saber, bom, como é que tem que ser feito o uso pelos alunos da inteligência artificial? Tipo assim, eu uso para o meu trabalho, como é que eu uso, qual é o critério que a universidade nós professores, por exemplo, vamos estabelecer para os nossos alunos, olha, eles estão usando, 97% da população brasileira está usando inteligência artificial. Bom, os alunos estão usando. Como é que a gente estabelece essa normatividade? Com normatividade, o Wilson é especialista, lida com isso. Mas assim, eu acho que a gente precisa hoje normativas. A gente tem normativas com relação a plágio, etc. Só que a inteligência artificial, esses modelos de linguagem, eles não... É algo novo. A questão de plágio, ela não se coloca ali necessariamente. Bom, enfim, existem algumas alternativas pelo mundo, revistas, por exemplo, que solicitam para o autor que faça uma declaração. Utilizei, ou não utilizei, etc, etc. Talvez seja um pouco esse o caminho. Eu sempre peço, ainda que nós não tenhamos normativas muito claras hoje, sempre peço para os alunos, quando eu vejo que tem uso, porque é fácil tu ver que tem uso ali de inteligência artificial, tu pede como que foi o uso. E o aluno diz, eu fiz para consultar, eu fiz para escrever, eu fiz para traduzir. Então, é uma pergunta bem difícil. E é uma coisa interessante, para nós professores, acho que é um desafio, porque quando você pega um texto escrito por um humano, ele vai ter alguma falha. E quando a gente pega um texto, e aí eu acompanho essa ideia do professor Celso, quando você pega um texto que é muito fechadinho, muito perfeito, sabe? Que tem início, tem meio, tem fim, não tem erro de pontuação, não tem troca de nenhuma palavra, não tem nada. E tem o travessão, porque agora todo mundo diz que o travessão é o símbolo assim, máximo do uso de IA. Porque o travessão que ele usa é bem comprido. Poxa, sempre gostei de usar travessão, fiquei muito chateada. Eu também gosto de usar. Mas a gente realmente, eu andei testando um desses sistemas e realmente quando ele coloca, não é a gente, quando ele responde, é um travessão enorme. E aí isso pode ser um indicativo, mas eu acho que um indicativo também para quem lê um texto, se o texto está muito perfeito, não que o ser humano não possa buscar a perfeição, mas atualmente eu estou preferindo e estou pedindo isso para os alunos que, enfim, escrevam um texto que seja de vocês, que eu possa encontrar erros, que eu possa usar a minha canetinha vermelha, aqui faltou uma vírgula, embora a gente não seja da língua portuguesa, né, com o devido respeito aos profissionais, mas, enfim, a nossa tradição de leitura de muitos anos permite, aqui faltou uma vírgula, aqui, enfim. Mas diz que tem. Então, essa é uma questão importante. Mas diz que tem os caras que são espertos, que eles pedem, então, pro aplicativo... Faça mais ou menos encontrar erros, bota os erros de concordância aqui. Então.
Então, essa é uma questão, a Os gente caras está são, brincando pô. aqui, mas eu penso que é uma coisa muito séria, e aqui, como a gente tem a Unicinos com a gente pode falar, a Unicinos já, acho que mais de um ano e meio, vem realizando atividades para os professores lidarem com a inteligência artificial na sala de aula. Então, é um percurso que vai nos formando também, vai nos mostrando quais ferramentas, e essa questão do erro, justamente as colegas do curso de letras fizeram esse experimento. Então, deram para uma pessoa escrever um texto e pediram por um prompt o mesmo texto. E aí aparece essa questão. Bom, tem uma outra inconsistência, e hoje nós temos que aplaudir. Bom, temos um texto humano porque ele tem uma inconsistência. Mas essa é uma questão importante que você coloca para nós, porque inevitavelmente me parece que o caminho não é proibir. Então, vocês não Sim. podem usar. Porque aí parece, não, então nós vamos usar. Então, me parece que a gente precisa realmente normatizar, e isso que o professor Celso coloca, já tem algumas universidades que pedem, bom, quando entrega um texto, você tem que escrever um texto de próprio punho, dizendo, eu usei, não usei, se eu usei, aonde eu usei no texto, para que fins eu utilizei, e você tem que assumir o compromisso disso. Então, isso me parece que é transparente. Então, se não está proibido, tá? Não significa que está permitido. Então, também tem uma regra no direito que diz assim, ó, tudo que não está proibido está permitido. Essa regra não se aplica bem a essa situação, mas eu penso que quem usa tem que dizer, ó, eu usei esse sistema, eu usei para fazer pesquisa, eu usei para refinar o texto que eu escrevi. Para que fim você usou? Então, me parece que a transparência é uma questão importante. E mais do que isso, como a gente está preparando os futuros profissionais, a gente tem que incluir as ferramentas no processo de educação. Porque no mercado de trabalho, eles vão ser desafiados a utilizá-lo. Então, me parece que a universidade ela passa a ter um novo compromisso dentro dessa questão. Bom, tem que preparar tecnicamente o profissional, mas várias universidades aqui do Rio Grande do Sul, a Unicinos e outras também, tem já uma preocupação com uma formação humanista. Então, a gente não está formatando ali um autômato que vai simplesmente reproduzir. Não, a gente está formando um profissional que vai refletir sobre, que é um profissional do seu tempo, que vai usar as ferramentas tecnológicas, mas vai usá-las com responsabilidade. E vai assumir quando utiliza. Então, me parece que, nesse momento, o que não é aconselhável é você usar e dizer que não usou. Sim. Se usou, tem que assumir. Uhum. E parece que esse é um ponto, Eu acho que esse é um caminho, né? É uma diretriz, porque acho que é difícil criar normas, assim, tem que ser assim. É difícil, né? Mas, enfim, é uma discussão, na verdade, né? Agora, eu concordo muito com essa ideia de que, assim, certamente, inteligência artificial é a ferramenta de mercado de trabalho. Então, a gente tem que estar preparado para isso, Sim. né? E eu acho que a conclusão hoje que a gente está chegando não é que a inteligência artificial vai substituir os seres humanos em todas as atividades produtivas, talvez em algumas, outras não, mas que hoje nós temos que usar a inteligência artificial como aliado do nosso trabalho, da nossa produtividade. Né? E aí eu acho que tem uma questão que ela é super, super importante, Wilson, talvez, que é Larissa também, né? Larissa, que é você tem muito conhecimento, muito, assim, então já tem uma diferença que é a seguinte, profissionais que vão utilizar inteligência artificial e profissionais que não utilizarão, então tu já vai ter aqui uma diferença absurda em termos de acesso a conhecimento, considerando que conhecimento continua sendo um capital fundamental na sociedade da inteligência artificial, pelo menos acho que ainda vai ser bastante importante nesse período. Bom, e a questão é a seguinte, então, isso já é um primeiro passo. Qual vai ser a segunda diferença, eu acho? Vai ser aquelas pessoas que conseguirem utilizar criativamente, criticamente, e conseguirem produzir insights novos a partir do que a inteligência artificial te traz. Então, assim, tu trabalhar com ela para produzir novos insights conjuntamente, quer dizer, é a ideia de hibridização, né, da cultura, porque na verdade a inteligência artificial, essa é uma discussão muito filosófica, muito profunda, a inteligência artificial ela é humana,
porque ela concentra o esforço de milhares e milhares de gerações de seres humanos que trabalharam pelo conhecimento, pela publicação do conhecimento, pela distribuição, ou seja, ela, de algum modo, ela sintetiza esse esforço humano em busca do conhecimento, né? Então, eu acho que, e aqui está a chave talvez do profissional do futuro, entre aspas, assim, brincando um pouco com essa ideia, né? De como que eu consigo ser mais criativo, como que eu consigo produzir insights e conhecimento novo a partir desse monte de conhecimentos que estão estabelecidos, que estão aqui ao meu alcance. Porque qual vai ser a diferença? Então, quando tem dois profissionais que têm acesso à inteligência artificial, a dois computadores com todos os equipamentos de aplicativos de inteligência artificial, bom, qual desses aqui que é o mais criativo? Qual desses aqui que é o que consegue pensar por conta própria? Isso E, portanto, aí que vai estar o diferencial. E não a criatividade, a criatividade se ressignifica também nesse contexto. Eu acho que isso vai ganhar muito mais. O ponto é, a criatividade e a capacidade intelectual e crítica vão ganhar muito mais importância do que simplesmente tu seguir ali só o que a inteligência artificial está te entregando. Eu quero aproveitar, então, a gente já está quase encaminhando para o final aqui. Estamos quase estourando o tempo, na verdade. Falando em criatividade, porque tem uma questão que é em relação ao conceito de direito autoral, porque uma das coisas, por exemplo, que a gente viu recentemente, que viralizou, era todo mundo fazendo foto pedindo para IA gerar o teu desenho do Estúdio Ghibli. E aí o Estúdio Ghibli, que é um estúdio de desenho animado famosíssimo, ganhador de Oscar, etc., chegou e falou assim, não, peraí, né? Não Como pode. É que é isso? A gente sabe que na greve recente do Sindicato de Roteiristas e Atores nos Estados Unidos, que foi ali meados, quase final de pandemia, uma das questões era justamente o fato de que o meu trabalho enquanto roteirista está servindo para alimentar uma IA que daqui a pouco eles vão dizer, não preciso mais do teu trabalho de roteirista, né? E tem uma outra questão também que no final agora de junho, que o governo da Dinamarca anunciou que vai incluir na lei de direitos autorais um item para que todos os cidadãos tenham direito ao seu próprio corpo, características faciais e uso da voz. Como que fica toda essa discussão especificamente do direito? Assim, a gente precisa de normas, a gente precisa de regras. A gente está, de fato, discutindo essas normas e regras ou a gente está deixando a coisa correr meio solta? Nesse momento não tem nenhuma discussão para a mudança da lei brasileira de direitos autorais, que é dos anos 90 do século passado. E ali tem uma referência bem clara que a gente discute também entre professores e alunos. A nossa lei exige uma produção humana, né? Só que daí entra essa questão que o professor Celso colocava, quer dizer, a inteligência artificial, ela foi produzida por humanos, então será que aquilo que ela produz poderia ser considerado um trabalho humano, entre aspas, para fins de proteção autoral? Essa é uma questão que ainda não tem resposta, mas esse é um ponto. Quer dizer, pela lei brasileira, enfim, e pela lei global, porque, enfim, nós participamos por meio de uma convenção, de uma regulamentação, não global, mas de muitos países ao redor do mundo, ainda a propriedade intelectual, ela é dada para produções humanas, não para ideias, mas para materialização dessa ideia, mas de seres humanos. Então, essa provavelmente vai ser mais uma discussão, né? E, inclusive, o projeto de lei que está em tramitação hoje no Senado Federal, o projeto de lei 2338 de 2023, enfim, que veio da Câmara e aí no Senado foi chamado uma comissão de especialistas e esse é o PL que está avançando agora. Ali tem algumas questões sobre propriedade intelectual, mas não é da própria lei, então é uma questão tentando se colocar dentro de um PL de inteligência artificial o máximo de conteúdos possíveis, o que talvez pode ser um problema porque vai ser uma regulação um tanto quanto superficial. Mas a lei brasileira, por enquanto, ela vai dizer, não, obra humana, ponto. Então, essa é a discussão que se coloca, né? E com certeza, os seres humanos, eles têm que realmente, como os artistas, roteiristas e outros, a gente tem que se preocupar nós mesmos, né? Nas nossas produções, nos nossos artigos, que alimentam o sistema de inteligência artificial. E ela não diz que ela buscou a nossa ideia ou buscou o nosso texto. Esse é um grande problema, né?
Eu não sei se daria um tempinho, eu tinha feito uma vamos lá, anotação aqui. claro. A Unesco, no ano passado, ela publicou justamente dentro desse contexto que a gente está discutindo, ela publicou um guia para a inteligência artificial generativa na educação superior. E ali ela colocava algumas questões da importância da pergunta, que é o que a gente discutiu, o impacto no desenvolvimento do raciocínio. E aí a Unesco, ela chama a atenção para aquilo que no texto aparece, o agravamento da pobreza digital. Porque há o lado positivo da aprendizagem, da ampliação, muito mais, né? mas a gente vai ter muitas pessoas que não têm acesso ao digital. Então, esse acho que é um ponto importante. O uso de conteúdo sem consentimento, né? Porque hoje, muitas vezes, quando o sistema nos dá uma resposta, ele não nos apresenta todas as fontes que ele consultou. Então, esse é um ponto importante que tem a ver com a propriedade intelectual. E uma outra questão que me parece também importante para a gente deixar aqui no finzinho é a ideia da Unesco é uma preocupação no sentido de que haverá uma redução da diversidade de opiniões e a marginalização ainda mais de vozes que hoje já são marginalizadas. Então, eu penso que esse é um ponto importante para a gente pensar. Todo lado do glamour, do brilho, do conhecimento, do acesso a muitas fontes, mas a gente tem aspectos negativos, enfim, que a gente vai ter que conversar num outro momento, porque me parece que esse também é um ponto importante. E eu não sei se a lei vai ter sensibilidade para captar essas questões. E agilidade também, limitar, né? Exatamente. Enfim, a gente vai agora para o nosso tema de casa, que é o momento em que a gente deixa dicas para quem está assistindo a gente, de leituras complementares, de filmes, qualquer coisa que possa ter a ver com o assunto aí que vocês queiram recomendar. Como queres começar? Pode ser. Um filme que eu até pedi para a Kaline ver o nome, tem um filme muito interessante, Justiça Artificial, que justamente faz uma discussão dessa questão do uso da inteligência artificial no Poder Judiciário, que inclusive foi matéria ontem pela manhã, me parece, foi no RBS, no Bom Dia. Sim, foi na Gaúcha essa semana também. Então esse é um tema, me parece, que é importante a gente discutir, sobre os usos da inteligência artificial e o quanto, e essa é uma discussão que o filme traz, é um filme espanhol, o quanto o ser humano está delegando para o sistema de inteligência artificial. Eu não sou filósofo, mas gosto de filosofia e me parece que tem uma preocupação em relação à linguagem. Eu penso que o ser humano precisa prestar muita atenção no momento em que ele está abrindo mão, talvez, do código fonte, entre aspas, do humano, que é a linguagem. E parece que nós estamos transferindo para os sistemas de inteligência artificial a linguagem. Então, esse é um ponto de atenção que eu penso que a gente não pode abrir mão. E fora isso, eu acho que tem vários textos da gente, eu, o professor Celso, a gente tem trabalhado. Então, podem ser sugestões que quem está conosco, enfim, quem quer aprender mais, tem pesquisa na Unicinos também sobre isso, então a gente tem publicações que podem ajudar, né? Só acho que tem que fazer um merchandising pessoal. Só procurar, né? Pelos nossos nomes. Mas eu diria o seguinte, eu diria duas coisas, tá? Eu diria assim que no debate atual que a gente se encontra em relação à inteligência artificial, eu diria que a gente teria que ter uma postura mais aristotélica no sentido de evitar os extremos. O que seriam os extremos? Um otimismo absoluto, vai dar tudo certo, e um pessimismo absoluto, vai dar tudo errado. A gente tem que encontrar aqui nuances, meio termos, porque de fato se trata de algo muito complexo, né? De fato, existe possibilidade de desemprego no médio prazo, no curto, médio prazo, e nós precisamos estar preparados para isso. Não adianta a gente dizer, não vai rolar. Bom, mas como que a sociedade, como que o Estado, como que as empresas, como que a sociedade se prepara para algo que é visível, a tendência é visível, de desemprego de 30%, 50%, de mudança no perfil do trabalhador. Então, assim, eu acho que a primeira, vamos tentar manter um pouquinho em suspensão juízos excessivamente extremados a favor e juízos excessivamente extremados contra, que são os tecno-otimistas e os tecno-pessimistas. Vamos buscar aí meios termos que ampliem o nosso diálogo. Acho que essa seria uma ideia que eu gostaria de deixar para as pessoas que querem pensar sobre isso.
E a segunda dica que eu diria é a seguinte, é fazer um uso inteligente da inteligência artificial, que é de buscar através dela conhecimentos que estão te importando naquele momento. Ou seja, existe uma enorme base de dados que a gente tem que explorar, é uma riqueza enorme. Então vamos explorar isso e não ficar se restringir à primeira resposta, né? Quer dizer, como fazer com que essa ferramenta de fato seja uma ferramenta que nos entregue conhecimento, explorar a ferramenta nessa direção. Eu acho que seria a minha dica final. Muito bem, eu vou dar uma dica então que vai um pouco na contramão, porque como eu comentei sobre o Estúdio Ghibli, porque eu vi essa semana A Viagem de Chihiro, que é um filme que ganhou o Oscar de melhor animação no começo dos anos 2000, e é um filme belíssimo, então eu deixo como recomendação para ver como o trabalho humano e a criatividade humana consegue criar coisas tão bonitas esteticamente, em termos de linguagem, de música, enfim, fica aí a dica. Gostei. É isso, gente. A gente vai encerrando o podcast Educação do Amanhã, mas você fica ligado porque no Gaúcha hoje, toda segunda-feira também tem um recadinho da Unicinos lá para você. No mais, você pode seguir a gente aqui no YouTube de GZH, pode se inscrever no canal, comentar no chat e tudo mais. E no mês que vem a gente tá de volta. Beijos!